A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura da lição 2 da classe dos jovens de sexta-feira, 9 de abril de 2021, tem como título: É preciso evitar toda e qualquer dissensão. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo suplica aos coríntios em palavras fortes e persuasivas: digais todos uma mesma coisa. Esta, queridos, é uma expressão clássica aí, que é usada em relação às comunidades políticas que estão livres de tensões, ou em relação a nações diferentes que estabelecem aí cordiais relacionamentos diplomáticos e comerciais. A palavra para dissensões significa fenda, fissura ou divisão. O termo aqui, queridos, também é usado pelo evangelista Marcos, em capítulo 2 e 21 de Marcos, e também por Mateus, em Mateus 9,16, para descrever um rasgo em uma vestimenta velha. O apóstolo João usa também a palavra no capítulo 7, versículo 43 do seu livro, para descrever uma divisão de opinião entre as pessoas com respeito a Jesus. Paulo usa então a mesma palavra em referência aos grupos pretensiosos que faziam da observância da ceia do Senhor uma zombaria, que vemos no capítulo 11, versículo 18 de 1 Coríntios. Na expressão sejais unidos, Paulo usa aí um termo médico. O teólogo bíblico Barclay explica aí o termo como uma palavra médica usada em relação à ligadura de ossos que foram aí fraturados, né? Ou a uma ligadura de uma junta que foi deslocada. Paulo então deseja que eles cheguem a um entendimento correto e a uma unidade de opinião ou um julgamento. As dissensões ou divisões, queridos, são obra da carne. A palavra dissensão significa comportamento adverso, estar à parte e não querer se unir. No mundo existem aí várias coisas que nos separam, né? Como um partido político, time de futebol, gosto musical e muitas outras coisas. Mas isso não pode ser motivo para divisão. O apóstolo Paulo, já no início da sua carta aos Coríntios, então ele pede aí com insistência à igreja para que sejam unidos e que cheguem a um acordo com respeito às questões que tinham problemas. A igreja em Corinto tinha aí problemas de divisões devido a divergências de liderança, por razões aí culturais, por questões morais, causas judiciais, problemas de relacionamentos, influências de religiosidade pagã, costumes, por causa aí de cargos ou ministérios e até devido aí aos dons espirituais. Percebe-se que o propósito da carta aos Coríntios, então, era de tirar dúvidas e apaziguar estas situações. Como cristãos, queridos, nós devemos ser aí pacificadores e procurar sempre o que é melhor para todos. Às vezes, precisamos abrir mão de nosso querer para que haja aí acordo entre todos. O pedido do apóstolo Paulo para que todos tenham o mesmo pensamento e vontade parece aí ser algo impossível diante de um mundo liberal como o atual e democrático, como no mundo grego onde Corinto estava inserida. Mas se todos buscarem a vontade de Deus, queridos, então com certeza entrarão em um acordo. Então, queridos, busque um acordo. Deus abençoe o seu dia
e uma ótima sexta-feira a todos.